É, essa comunicação que fala consciente é a que é o veículo adequado, sabe? Porque médio que está passando informação tem que escutar também para aprender também. Se ficar lá dormindo, não escuta nada, né? Tá certo. Nossa. Então é uma coisa até bonita, né? Acho que a partir de agora todo mundo que vai se prestar à mediunidade vai saber que não precisa ficar receoso de que não tenha nenhum espírito ali ajudando quando está com o coração no lugar certo. Exatamente, filho. E eles têm que saber que esse é o expediente que os mentores espirituais nos laboratórios que constroem as sensibilidades que deverão ser usadas na Terra como um meio de intercâmbio entre um plano espiritual e outro, esse é o novo mecanismo que está sendo desenvolvido. É um mecanismo que deverá ser o sistema pelo qual a comunicação se dará e aquele mecanismo que a pessoa fica completamente sem ter controle dos sentidos, era necessário quando a humanidade, a sociedade aqui precisava de provas da nossa existência do outro lado. Só que agora nós não estamos aqui para provar nada disso, porque as pessoas já tiveram tempo de amadurecer. Uhum. Elas têm esse dever também de amadurecer. E tudo o que nós precisávamos fazer nessa época, que era necessário esse tipo de mecanismo, onde o medianeiro ficava completamente sem seus sentidos em alerta, consciente, nós já fizemos esse trabalho aqui no Brasil e em outros lugares também do mundo, né? Agora, não é mais essa etapa de trabalho, agora é uma etapa mais da conscientização e de uma responsabilidade maior do ser humano. Então, nosso sistema de elaboração dos medianeiros para vir para a matéria segue outro projeto, um projeto consciente para ter mais consciência. Nossa. Muito bem, com a graça de Deus, estamos aqui novamente com o monge taoísta Tian Xinshan, que vai trazer, através da sua mediunidade, o Pai Jacob do Oriente. Mas vamos falar um pouquinho agora, então, com o monge taoísta e ver o que nos aguarda daqui a pouquinho. Querido monge, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, Oh, está bem. graças a Deus. Muito obrigado novamente por ceder aí do seu tempo, do seu aparelho, tá bom? Olha, eu gostaria de perguntar primeiramente a história sua com essa entidade que vamos conversar hoje. Certo. É, assim, como a minha cultura é chinesa e a minha tradição espiritual é da China, então é natural que eu conheça apenas as divindades, deidades, seres espirituais orientais. Mas por eu estar aqui vivendo no Brasil, aconteceu um fenômeno que seres espirituais ligados à sociedade brasileira, que são os mestres ancestrais que têm a missão de orientar o povo ocidental, vieram até mim para me utilizar como meio de comunicação, como meio de transmitir os ensinamentos que eles têm. Então, naturalmente, quando eu estou no Oriente, eu vou me associar aos mestres ancestrais que são daquele povo. E que naturalmente são também meus mestres ancestrais, por essa ser
a minha tradição e meu caminho. Mas uma vez que eu estou aqui no Brasil, então os mestres ancestrais que estão vinculados à sociedade brasileira, eles me procuram, porque eles têm certa familiaridade com o povo para melhor fazer alguma coisa que seja mais eficiente, que chegue ao interior das pessoas. O Jacob indiano, há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava assim, tendo algumas dificuldades, mais assim na saúde, isso há muitos anos, quando eu ainda vivia mais no isolamento, né? Então isso tem mais de 20 anos, né? Então, um ser espiritual oriental apareceu para mim uma determinada noite e me disse que me levaria a um local, onde nesse lugar haveria um grupo de pessoas que, quando eu fosse a esse local, a reunião dos recursos físicos, biológicos dessas pessoas geraria a energia que eles precisariam para manipular a matéria física que eu tinha naquela época, naquela condição, para ver essa cura. Então, esse ser me levou até o local, primeiramente, fora do corpo. Eu fui até esse lugar, olhei, prestei atenção para que quando eu fosse procurar, durante o dia, eu pudesse identificar. Aí, depois, eu comecei a andar pelas estradas, quando ficou durante o dia, para localizar esse local. Aí, perto lá de uma dessas feiras populares, eu vi a casa e reconheci que era aquela casa que eu tinha ido durante a noite. Aí, eu bati no portão dela e o pessoal disse que lá, de fato, acontecia reuniões espirituais e era um grupo de espíritas. Mas eram espíritas que seguiam mais uma cultura, assim, que depois eu fiquei sabendo que o nome daquilo era Umbanda. Aí eu fui até lá, quando tinha a sessão, com o objetivo de os mestres espirituais que me acompanhavam realizar aquele trabalho de cura que eles disseram que eu fazia através dos medianeiros que estavam ali. Aí sentei-me numa plateia, né? E os medianeiros ficavam cantando músicas, fazendo movimentos típicos da cultura deles. E depois eles começaram a atender as pessoas. Eles acoplavam, se uniam a determinados seres espirituais característicos ali da cultura que eles tinham. E aí, quando eu cheguei até o local para receber o que eles chamavam lá de passe e tudo, aí fiquei ali, eu comecei a tremer, o corpo começou a tremer. E nesse processo, de repente, o corpo se modificou no modo de se comportar e esse ser espiritual ficou unido ao meu corpo e ele começou a falar alguma coisa e depois disso, aí ele apareceu para mim, sem ser ali naquele ambiente, né? E disse que ele estava comigo junto com os outros mestres chineses, mas que ele trazia a força e a sabedoria do povo indiano, né? E isso se deu porque quando em uma determinada vida passada que fui budista na Índia, então havia essa vibração de familiaridade por causa disso, né? Em um determinado século que vivia ali. E ficou de eu voltar a esse local algumas vezes, até terminar o processo da cura. Aí voltei essas vezes, todas essas vezes, ele vinha, estava ali, e ele costumava se unir ao meu corpo e me induzia a um estado alterado. Aí ele falava. Aí eles queriam levar para ele alguma coisa como se fosse café, por exemplo, mas aí ele pedia água e falava umas coisas meio difíceis, meio poéticas sobre a água. Ele só ficava ali, depois ele saía, aí eu estava liberado, aí eu ia embora. Aí a partir daí, depois que terminou esses dias que eu tinha que ir a esse local e realizar aquela cura física, aí eu voltei ao meu isolamento,
Aí, às vezes, quando eu conversava com pessoas, ou quando eu voltei do isolamento a público, antes de eu entrar novamente em reclusão de novo, aí, quando eu tratava pessoas, ele aparecia para tratar casos assim mentais bem perturbados, né, que a pessoa estava. E ele também passou a escrever mensagens. Como isso tem muitos anos, então essas mensagens, assim, as pessoas já levaram, eu não tenho mais acesso a ela, porque eu não conheço mais, assim, não tenho como encontrar mais essas pessoas dessa época. Ele me mostrou, esse especificamente, esse ser específico, ele me disse que havia como se fosse uma espécie de hierarquia ou grupo que usava esse nome, Jacob. E que alguns desses tinham vivido na África e um tinha vindo ao Brasil. Um desses, que seria Jacob, também, que tinha vindo ao Brasil, tinha vivido no Egito e nas rodas do retorno à matéria, ele ia passado pela África e depois trazido ao Brasil para ficar como escravo aqui. Entretanto, não era para mim confundir ele com esse especificamente, porque ele vivia na Índia e quando o povo oriental, os mestres ancestrais do Oriente, começaram a vir ao Ocidente no plano espiritual para auxiliar o lado ocidental, ele deixou a congregação, a ordem lá no Oriente, no mundo espiritual especificamente, e veio para o Brasil de forma direta. Ele escolheu o Brasil para vir trabalhar aqui. Isso tem muito tempo. E então ele se deslocou e se uniu a essa ordem, ou esse grupo de seres que passou a utilizar esse nome de Jacob. Essa foi basicamente uma explicação que ele me deu, num diálogo que eu estive com ele, no mundo espiritual, no caso, sobre a pessoa dele especificamente. Tá certo. E, naturalmente, quando uma pessoa que conhece a maneira como a espiritualidade se manifesta na Umbanda, talvez dissesse que ele trabalha na linha do pai Jacob, que é uma linha de pretos velhos. A pessoa pode, de fato, assim, associada a essa cultura específica que você menciona, de fato ele vai ver dessa maneira, né? Como eu não conheço, assim, Umbanda, eu só conheço o nome e conheço algumas pessoas que são dessa cultura espiritual, mas assim, eu não tenho um conhecimento exatamente do que seja, de como dos ritos, das crenças, seria assim uma coisa mais alheia para mim, né? Tá certo, graças a Deus. Tem mais alguma coisa dessa conversa que você gostaria de compartilhar com a gente? Acredito que é mais assim isso, né? E assim, embora eu seja de outra cultura, e embora, né, na China dificilmente um donji, uma pessoa que recebe os mestres de cura chineses, né, vai receber algum tipo de ser espiritual que está vinculado ao lado ocidental, né? Porque lá ninguém conhece, assim como aqui as pessoas não conhecem os seres de lá. Então, assim, pode que o pessoal ligado à minha cultura ache estranho eu receber um ser espiritual que é ligado à Índia, né? Mas o que eu entendo é que os seres espirituais, eles podem conservar características que eles acham valorosas de certas nações da Terra. Mas uma vez no mundo espiritual, eles estão ligados ao ser humano e não a um povo especificamente. Tá certo. Graças a Deus. Então tá certo, meu querido mestre e monge. Vamos dar então aí a oportunidade para o paizinho se aproximar e então colhermos dele tanto conhecimento quanto for possível. Sim.
segurança. Eu inicio com a palavra segurança. Vocês precisam ter segurança em tudo o que propõem a fazer, porque segurança faz a qualidade do poder do Espírito descer aquele eu que sempre tem medo de dar um passo adiante, medo de falhar, medo de ser julgado ou de ser avaliado como não tão bom o que foi feito, o que intentou em construir. A segurança, meu filho, é aquela luz sagrada que não pertence exatamente à vaidade do eu inferior, mas a segurança é uma espécie de força que a pessoa tem acesso como uma porta onde o espírito, cheio de energia, cheio de presença de uma paz, brilha. E essa segurança mais iluminada, ela faz os olhos se abrirem e a pessoa enxerga todo mundo, ao invés de ser seguro no sentido da vaidade, de atender só a si mesmo, mas começa a atender através do que faz para dar resultado para muitos. Então essa é a segurança verdadeira. Graças a Deus. Pai Jacob, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Diálogo com os Espíritos, viu? Os seres espirituais agradecem o ser humano que tenha à disposição nas suas vidas de desenfreada ansiedade para ouvir as nossas experiências e a nossa vontade de compartilhar essas experiências. Tá certo. Conta uma primeira experiência. Como que chegou até o senhor esse convite para fazer parte dos espíritos que nos passam tanto conhecimento? Foi o pessoal da minha equipe que foi lhe ver? Fui eu em desdobramento? Ou só o próprio monge que comunicou com o senhor? Como é que foi? Meu filho, as coisas acontecem de alguma forma assim mais, vamos dizer, que envolve mais pessoas, envolve mais gente. Observa, quando no mundo espiritual do lado que as pessoas veem pouco, por fraternidade, por grande vontade de levar palavras positivas, inspiradoras ao ser humano vivendo na matéria, a equipe espiritual se reuniu. Os que acompanham você, embora você não saiba direito, levou você também em um momento nesse encontro. E esses fizeram convite para mim, para que pudesse estar falando dessa maneira, usando esse meio de alcançar as pessoas. Então é fruto de uma reunião onde um grupo de amigos, interagindo com seus amigos, organizou que pudesse ser viável e possível para esse trabalho agora. Então é assim uma decisão de muitos e uma vontade de muitos, né? Graças a Deus. O senhor entrou para a egrégora, vamos chamar assim, da linha dos pretos velhos do pai Jacob. É assim que chama? Você pode pensar assim, chamar dessa forma. Naturalmente, quando eu estou em uma igreja,
eu estarei honrando aquela forma que a igreja, que aquele grupo de devotos enxerga e vê. E se eu vou a uma outra igreja que possui um outro formato de expressão, assim adotarei aquela cultura. Isso que mencionou, você pode dizer que atuo nesse grupo específico, mas devo dizer-lhe que esse grupo específico, que se manifesta aqui para o ser humano, com alguns trejeitos, com alguns linguajares, eles são mais do que isso. É porque o ser humano ainda está muito envaidecido e eles utilizam dessa forma para estimular que as pessoas abaixem a cabeça e prestem mais atenção, que as pessoas possam, ao abaixar a cabeça, sentir mais o pulsar de seus corações. Você nota que para falar com estes amigos, você tem que sentar e abaixar a cabeça? Sim. Porque eles ficam sentados, não ficam de pé. Observa, esse encurvamento do corpo é proposital no sentido da energia do ego, dar lugar para a força da alma, de a pessoa se desarmar das proteções da boa postura, que aparece para o outro, enxergá-lo como alguém que está muito bem, muito bonito, que está muito, como falar, faltar a palavra em português, é como que se a pessoa está muito bem sucedido, desenvolvido na vida. Ali a pessoa precisa encurvar, agachar um pouco e ficar em uma posição que às vezes não é tão bonita, e a pessoa favorece a circulação do sangue no coração, de forma que pode sentir mais o peito. Isso, filho, abre uma porta específica nos chakras que permite que a pessoa conecte mais inspiração, né? E esse é pensamento puro, né? Inspiração. Por isso é assim que tem esse, como dizer, esse estilo, essa maneira dos amigos espirituais vir até aqui e se manifestar. Essa é uma das razões. A outra é porque muitos dos que são chamados assim negros, vivendo na África e antes da vida na África, tinham posição de muito poder e influência, e então utilizaram muito mal esse tipo de condição. E então era necessário que estas pessoas que ainda estavam cristalizadas, alguns grandes males em suas almas, tivessem uma oportunidade de um determinado tipo de serviço, que eles pudessem levar à transformação desses males outrora praticados. Assim, o plano espiritual, junto a um ser espiritual, que chama-se Ramatiz, resolveu fazer ressurgir um conhecimento muito antigo que havia sido destruído aqui no Brasil, especificamente, por perseguições religiosas, que havia começado timidamente com um menor grupo de pessoas, não como agora, tão expressivo e em número tão grande. Mas não só ressurgir esse tipo de forma de expressividade espiritual, mas também ressurgir uma cultura que era muito antiga, anterior até a existência da civilização nesse continente, de forma organizada como sociedade que tem uma ordem a seguir e suas regras. Esse seria o veículo pelo qual
os adiantados, os que estavam mais realizados viriam para guiar. E aqueles que necessitavam transformar os males antigos também viriam, porque a cristalização era tão grande que eles precisavam também dessa postura da humildade de coração para que pudessem ressurgir das tormentas íntimas que os dilaceravam o coração. E quando estes vinham, eles precisavam adotar aquela personalidade, aquela forma de como era da sua vida quando foi humilhado, escravizado por outros, porque nessa forma não tão qualificada nas vistas orgulhosas do ser humano, seria a forma perfeita para que eles pudessem purgar toda aquela perturbação que ainda carregavam no coração. Então há dois grupos, meu filho. Os que são aqueles que estão bastante realizados e que até nem mais voltam para a matéria física, e aquele grupo que está a, como dizer, retificar os males que foram praticados quando estavam em uma posição social de poder intelectual e também de poder político. Tá certo. Quando alguém ouve isso, diz assim, bom, como é que eu vou procurar ajuda de alguém que só fez mal? O que o senhor tem a dizer? Quando observa, meu filho, os guias espirituais, a maioria dos guias espirituais que estão auxiliando as pessoas, eles são seres reencarnantes. Eles não são seres que deixaram de vir que estão libertos da reencarnação. Observa quando você vai a um médico tem o conhecimento técnico e a preparação dada por outro para atender você em suas necessidades para a saúde. Entretanto, o médico não está invulnerável à doença e o médico está naquele momento saudável, mas pode em outro dia contrair algum vírus e precisar de socorro com o mesmo sistema que usa para beneficiar os outros. Os amigos vossos, os irmãos vossos que estão no mundo espiritual, que passaram por muito e muito tempo de estudo, de preparação, de autossuperação, eles têm muito, meu filho, a contribuir com vocês, porque eles viveram nas fibras mais íntimas o processo da superação e da compreensão dos atos que foram praticados, que eram destrutivos e que se originaram da ignorância. Estes têm, de fato, sim, a condição de orientar, de contribuir, embora ainda eles possam estar no processo de retornar à vida física. É importante que as pessoas compreendam que essa experiência que eles possuem de trabalho durante muitos anos, de superação, de autocura, de muita dedicação e esforço, amparados por outros esclarecidos e outros muito mais ainda esclarecidos. Essa é a preparação mais do que a formação em uma escola, onde você passa o que você leu e não o que você viveu. Então, os guias espirituais que vêm atuar através do que nós denominamos nossos mensageiros, são pessoas, são amigos que experimentaram em si mesmos a transformação e a iluminação interior. Que conselho deve buscar a pessoa que tem em seu coração uma vontade de querer falar só com os mestres ascensionados, só com aqueles que não reencarnam mais, só com a pureza da pureza? Meu filho, isso é lastimável, porque isso é uma vaidade extrema, isso é um orgulho extraordinário. Sabe que os mestres ascensionados, muitas pessoas que estão procurando receber, como vocês dizem, os chamados mestres ascensionados,
Você tem que se perguntar, energeticamente essa pessoa está pronta para isso? Quais as crenças que carrega ela que ainda seriam obstáculos para que eles pudessem se expressar mais puramente, sem contaminação dual, no inconsciente? Meu filho, eu te digo, muitos desses mestres ascensionados que falam por aí são simples espíritos de boa vontade e que, com muito amor e aprimoramento pessoal, vêm contribuir com o ser humano. Mas estas vestes são colocadas neles e até imagens pelo psiquismo das pessoas que querem se fazer grande, porque um grande está perto. É mais fácil um guia simples estar falando com as pessoas do que um guia mais adiantado, porque isso exige mais do ser humano, exige mais preparo. Para um cotidiano, um diálogo cotidiano, vir a vocês em um momento ou outro e falar é diferente de ter uma relação cotidiana. Certo. E em termos de busca de elevação pessoal, a pessoa quando ouve um conselho e às vezes ela acha ou que não compreendeu ou que é difícil aplicar na vida dela, o que ela deve fazer? Não buscar mais nenhuma ajuda espiritual? Se a pessoa não conseguiu entender o conselho ou acha distante demais dos seus recursos emocionais, de seus recursos psíquicos, é importante que a pessoa se dedique a uma prática para apurar e superar esses obstáculos internos. E é importante que a pessoa continue a buscar novas orientações, porque essa mesma orientação que pode parecer difícil, pode ser dada de outras formas que para a pessoa pode soar mais fácil. Importante sempre procurar boa orientação, porque quando a pessoa procurar orientação, também estará recebendo cura interior para que ela abra seu entendimento íntimo e interprete o ensinamento que outrora não conseguiu entender. Tá certo. No iniciante que se sentiu direcionado para desenvolver a mediunidade, aloja-se várias dúvidas e dificuldades em termos de dizer, muitas vezes, na mediunidade consciente, se está incorporado ou não. Como superar essas dificuldades, meu querido? Sim, observar é importante. As palavras são boas, as palavras são construtivas, elas alimentam alegria no outro, elas alimentam esperança na outra pessoa. Observar a qualidade das palavras. E isso é importante, porque todo canal é um tradutor, então é preciso apenas observar a qualidade do que escreve, ser benéfico, a qualidade do que fala, se motiva. Porque, às vezes, as pessoas que recebem o que você chamou de comunicação consciente, elas entram em conflito e elas não sentem que aquela ideia foi construída e depositada nelas para que elas falassem ou para que tomassem nota. E assim, elas criam uma barreira grosseira emocional e não conseguem perceber a utilidade prática do que foi
construído, da ideia que foi construída. É importante mais observar a boa qualidade das ideias, porque isso é a comprovação de que alguém que pode desenvolver um nível de entendimento que mais aprofunde o que é necessário entender, perceber que esse ser está ali a associar e formar parceria, porque há qualidade no que foi dito e há uma direção também simples no que foi dito. Tá certo. Se as pessoas também pensar só no benefício do outro, que quer beneficiar aquele que procura, naturalmente estas palavras fluirão muito mais e naturalmente essa pessoa vai superar a dúvida, porque ele não está pensando em si, começou a pensar mais no bem do outro. E isso faz com que essa parte mais com medo seja inundada pela luz do próprio Espírito, e aí a pessoa possa falar fluidicamente e elimina. Se a pessoa pensar muito no bem do outro, essa parte é superada. Uhum. Então, tem também essa ideia de que muitas vezes vocês já sabem as pessoas com quem, no caso, o médium vai falar no sábado, e durante a semana vocês fazem ele estudar o assunto ou conversar com pessoas que entendem do assunto, nem que seja para usar uma determinada conversa passada como analogia para alguém, e aí vocês usam desses fatos acontecidos para que a pessoa crie ali na hora uma analogia e ajude o consulente a se melhorar. Em nome da entidade. É porque precisa, mesmo para aqueles que ficam inconscientes, como é dito, precisamos de uma espécie de vocabulário. Se a pessoa não tiver aquele vocabulário, é mais difícil que do lado espiritual se possa construir uma orientação. Então, a pessoa é preparada observando acontecimentos, observando leituras, porque no momento da comunicação há o dicionário. Então, podemos pegar as palavras em desordem e colocá-la em ordem como é que pretendemos. As pessoas que recebem as mensagens precisam enriquecer sempre o seu vocabulário inconsciente, porque seria um mau instrumento se não enriquecesse seus vocabulários pessoais. Certo. Então vamos dizer, eu sou um médium consciente. Na hora da incorporação, eu não vou sentir nada de energia nem nada, mas digo que rogo à entidade concernente para se aproximar e me inspirar os bons pensamentos para que eu possa ser útil na jornada ali. É assim que funciona? Qual que é a ética do negócio? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá, me inspira aí, daí eu vou dar o nome de qualquer guia e vou falar para ele que foi o guia que falou e que não fui eu. Aonde que termina a linha do o espírito, sou eu, é certo isso já é errado? Meu filho, assim, tem até uma coisa assim engraçada nesse que vai te falar aqui agora. Primeiro, assim, você fala esse médio inconsciente, né? Sim, esse que é consciente. Que eu estou dizendo assim, pessoas falam assim, tem médio inconsciente, médio inconsciente, médio consciente, médio inconsciente, né? Sim, tem três. Tem, Tem tem inconsciente, mais. semiconsciente e consciente. Então, você sabia, filho, tem mais médio inconsciente do que consciente? Ah, é? Porque muita gente está recebendo orientação para dar outro de amigo espiritual
não sabe que está recebendo, passa perfeitamente a orientação. É médio inconsciente, não sabe que é médio, não sabe que recebeu. É médio Nossa, inconsciente, né? Não sabe que está recebendo. A claro. pureza está aí. A boa intenção dele faz com que a informação seja transmitida inteira, filho. E ele é inconsciente do que está acontecendo com ele. É bom, não é? O senhor fica até feliz. Observa só. Outra coisa a falar, né? Eu vou usar uns estilos para ver pessoas gostam, né? Sim. Então, observa só, filho. Aquele que você chama médio inconsciente, consciente, que você diz que não sente a energia, né? É. Todo médio que é consciente sente energia. Sente energia, sente a presença, sente influência. Quando não sente influência é porque tem uma dificuldade na sensibilidade. Mas todos os que são conscientes sentem a energia. Mas não só sente. Com o passar do tempo do exercício, ouvem a voz no seu interno, nitidamente. E a força toma ele como se fosse aquele médium mecânico. Sente uma força que impulsiona e que toma, filho. Só que a diferença é que é como falar, ele está ligado, não está desligado. O ouvido está ouvindo a própria voz que sai da boca. O outro, como ouvido desligado, não ouve o que diz, por exemplo, né? Mas sente energia, sente presença, sente força. Quando a pessoa tem boa intenção, tem ideal, tem trabalho espiritual, não existe aí aquele processo de querer chamar algum ser e dizer que ele que disse quando ele não disse. Em verdade, as pessoas têm boa intenção e têm ideal de bem. Estas pessoas serão sempre sinceras, porque elas se preocupam muito com o próximo, com a felicidade do próximo. Quando as pessoas não têm boa intenção, a qualidade do que elas vão dizer não tem presença, filho, não tem força, porque tem diferença, filho, para você notar. Assim, quando um amigo seu está falando através de uma pessoa que é consciente, primeiramente, esse amigo espiritual do outro lado tem experiências, não fala só por conhecimento intelectual. Então, esse tem energia quando ele fala, energia quando aquela ideia é construída. A pessoa que está na frente nota a vibração alta. Se é apenas pessoas que estão falando, não tem energia, é baixa vibração. Então a pessoa que está na frente não sente amor, não sente paz. Essa é a prova, filho. Essa é a... Nossa. E o senhor me abriu aqui uma ideia muito interessante que é realmente impossível que uma pessoa vá em algum lugar com uma intenção sincera e boa de praticar o bem através da mediunidade, que o espírito fique em outro lugar de braço cruzado e não tenha a mesma intenção, na mesma e até maior intensidade de estar ali e ajudar no que for possível. Exatamente, filho. Boa vontade faz com que os que têm boa vontade do outro lado se associem a essas pessoas. E se alguém é sincero, filho, também eu te digo uma coisa. E quer buscar orientação. Naturalmente, o anjo dele não vai deixar ele ir até uma pessoa que não tem nada a contribuir. Se ele quer buscar algo que é melhor, que não é por vaidade, por orgulho, ele tem amparo do alto. Então ele será levado a pessoas boas que possam ser bons intérpretes. Pode confiar, filho. A espiritualidade ajuda vocês. Vocês precisam só confiar, né?
E outra coisa, assim, que nessa época que o ser humano precisa amadurecer muito, essa comunicação que fala consciente é a que é o veículo adequado, sabe? Porque médio que está passando informação tem que escutar também para aprender também. Se ficar lá dormindo, não escuta nada, né? Tá certo. Nossa. Então é uma coisa até bonita, né? Acho que a partir de agora todo mundo que vai se prestar à mediunidade vai saber que não precisa ficar receoso de que não tenha nenhum espírito ali ajudando quando está com o coração no lugar certo. Exatamente, filho. E eles têm que saber porque esse é o expediente que os mentores espirituais nos laboratórios que constroem as sensibilidades que deverão ser usadas na Terra como um meio de intercâmbio entre um plano espiritual e outro, esse é o novo mecanismo que está sendo desenvolvido. É um mecanismo que deverá ser o sistema pelo qual a comunicação se dará. E aquele mecanismo que a pessoa fica completamente sem ter controle dos sentidos, era necessário quando a humanidade, a sociedade aqui precisava de provas da nossa existência do outro lado. Só que agora nós não estamos aqui para provar nada disso, porque as pessoas já tiveram tempo de amadurecer. Elas têm esse dever também de amadurecer. E tudo o que nós precisávamos fazer nessa época, que era necessário esse tipo de mecanismo, onde o medianeiro ficava completamente sem seus sentidos em alerta consciente, nós já fizemos esse trabalho aqui no Brasil e em outros lugares também do mundo, né? Agora, não é mais essa etapa de trabalho. Agora é uma etapa mais da conscientização e de uma responsabilidade maior do ser humano. Então, nosso sistema de elaboração dos medianeiros para vir para a matéria segue outro projeto, um projeto consciente para ter mais consciência. Nossa. Por falar em sensibilidade, eu quero falar de dois momentos. Um, antes do momento que se entrega a esse trabalho na sessão mediúnica, e o durante. Quem sabe até depois o senhor pode falar um pouco. Antes, o senhor falar se não sentiu é porque não estava na sensibilidade, não estava ali na frequência, mas o espírito estava ali, sobretudo se estava com boa intenção. O que influencia a gente a ter uma sensibilidade maior do mundo espiritual? Fala um pouco da carne vermelha. Bem, a carne vermelha, né, carne dos irmãos animais, ela tem duas propriedades específicas que pode, de fato, atrapalhar a sensibilidade. Isso é muito, muito sério, né? Por quê? O animal, ele cumpre uma função, uma missão muito especial e importante de equilíbrio no sistema de vida do planeta Terra, nesse momento de estágio de desenvolvimento das consciências. Ele possui uma certa densidade específica, que é adequada à condição de trabalho que ele vem exercer. Essa densidade que o animal se encontra, ela é mais, como dizer, pesada do que a densidade que o ser humano está. Mas isso não é porque é inferior e um é superior, é porque o lugar que o animal ocupa precisa daquela vibração. Essa vibração é mais do corpo energético do animal, não do coração do animal. O coração do animal é um espírito de amor e vibra alta energia de amor. Mas a sua estrutura, suas estruturas corpóreas são de densidade, mais grosseira. A palavra não é muito boa, mas não achar aqui no dicionário uma palavra
mais assim adequada, né? Vou usar esse por enquanto. Tem essa condição. Depois, a densidade natural do corpo. Depois, o animal é criado para ser usado no consumo de uma forma torturante, muito sofrida. Todo esse sofrimento e angústia e dor são impregnados no seu corpo físico. Quando as pessoas ingerem carne, além da densidade natural que está ali, há toda a grande carga de densidade de sofrimentos, angústias por causa da tortura no cativeiro, que o animal passa até que seja abatido. Tudo isso é vibração, é estado de frequência. E isso impregna células e átomos do corpo como um todo, mas também contamina o corpo espiritual. Meu filho, se você tiver essa visão muito ampla e olhar quando uma pessoa ingere carne, a mancha escura que fica no corpo espiritual, você teria medo. Fica uma mancha como uma ronçada, como uma avermelhada, ou como um sangue morto. Isso é verdade. Nossa. Então, é mais denso o consumo muito prolongado, o consumo de muita carne, que a densidade muito grande na matéria espiritual, e então a matéria vibra a nível muito denso, isso prejudica a sensibilidade que o ser humano precisa estar nela. Ele precisa apurar sua sensibilidade, né? Então precisa, assim, quem não consegue comer pouco até que se consiga superar essa forma de alimentação. Porque a carne é adequada para o homem naquele estado de homem das cavernas. Mas agora, como homem diferente, não é mais necessário a alimentação da carne, né? Tá certo. Olha, para quem está ouvindo, fica claro que estamos falando da influência no corpo físico e no corpo espiritual da alimentação. Não estamos falando de quem come carne ser um ser involuído ou uma besta. Exatamente, não se trata de porque o ser humano é inferior porque ingere carne. Se trata unicamente, nós falamos da consequência nociva da ingestão da carne. Cabe ao ser humano superar uma alimentação não saudável, por exemplo, né? É um trabalho que cada um faz, né? Livremente, sem pressão, e no progresso legítimo do seu coração. Muitas pessoas se colocam na defensiva como se encontrando objetos que justifiquem sua preferência, essa sintonia com o mundo espiritual fosse possível mesmo comendo carne, só porque agora eu tenho uma justificativa palpável. Mas vamos passar um pouco para o senhor disso. A pessoa diz assim, olha, mas Chico Xavier comia carne, o próprio Allan Kardec, se bem que ele não fez o papel do médium, né? Mas vamos dizer, comia carne, o próprio Divaldo Franco, que são pessoas aí que lidaram com o mundo espiritual, comia carne, come carne. E como é que a gente, então, responderia a isso? É uma pessoa buscando justificativa para continuar na zona de conforto? Como é que é isso? Isso pode ser pessoa por justificativa para ficar como está, né? Mas deixa eu explicar sobre esse que falou, né? Sim. Algumas dessas pessoas que você mencionou, que tem relação com o espiritual que ingere carne, eles possuem uma preparação orgânica e uma preparação em seus corpos energéticos muito, como dizer, ostensivo. Então, estão funcionando em uma faixa muito, como dizer, acho que tem que achar uma palavra mais própria aqui, que está um pouco mais difícil, mas é como se eles possuem uma
frequência mais forte. Então, para eles especificamente, interferiria pouco, mas não deixaria de provocar problemas de saúde, emoções de ansiedade ou tristeza. Isso não deixaria de eles sofrerem, mas por causa do modo como seus corpos físicos foram preparados nos laboratórios do mundo espiritual e seus corpos também energéticos o foram, há uma ostensividade muito grande. Assim, há nenhuma tanta interferência, mas a maioria dos medianeiros não tem aquela preparação e, como a maioria não tem aquela preparação, de fato prejudica sim a sintonia. Isso não anula a sintonia e não impede a comunicação, mas a comunicação perde qualidade. Mas nestas pessoas que são extremamente ostensivos, essa qualidade não é perdida, mas de 100 você vai ter 10 que tem essa preparação ostensiva. O outro grupo não até há. Tá certo. Tá, ficou bem claro. E quanto, agora vamos lá dizer, ao sexo, antes da prática mediúnica ou a prática do sexo em geral, quanto disso influencia na sensibilidade mediúnica? E para o senhor comentar um pouco sobre isso. Antes de executar um trabalho espiritual, por exemplo, amanhã, então quer dizer que hoje é importante que não haja essa prática. Por quê? Essa prática faz com que haja descarga de certas energias vitais importantes para o processo da sintonia. Não porque a prática da união sexual seja algo inferior, ou de desejo, da natureza do animal inferior, de desejo inferior, mas é porque simplesmente, somente, há uma descarga da energia que precisa ser usada, tanto energias biológicas como energias vitais, são descarregadas, deixam o corpo. E isso dificulta um pouco a comunicação no outro dia, no sentido de qualidade, embora não impeça a comunicação. Nesse fato, é importante essa disciplina de não executar essa prática antes das reuniões, um dia antes. Quanto à prática da união sexual, é importante que seja feita por as pessoas que estejam se amando, que estejam cuidando uma da outra, porque, meu filho, o mundo está cheio de vampiro espiritual. E quando as pessoas fazem por diversão, eles não sabem quem está divertindo junto. E deixa tormenta, perturbação, doença. A prática sexual, unida ao amor conjugal verdadeiro, é o caminho da natureza. É o que causa benefício e saúde. E também progresso ao ser humano. Porque faz com que a união da energia do homem e da mulher desenvolvam novos estados de percepção íntima, quando essas práticas são apoiadas e quem tem raiz no afeto e no amor. Fora desse tipo de estado interior do coração, ela é nociva, porque associa a pessoas ao baixo astral e a tudo mais que lá está. Tá certo. O corpo, eu ouvi dizer certa vez que o corpo, por ter uma data de validade que certamente vai expirar em determinado tempo, e o ego sente assim que tem que se divertir, o entretenimento, o prazer, o máximo possível para que isso não se vá em termos de perder oportunidade. O que o mestre tem a dizer? Isso é mais porque pessoas estão sentindo uma tristeza no coração,
Porque pessoas não estão alegres, porque pessoas não estão satisfeitas, porque pessoas estão procurando, através dessa prática, aquele estado de felicidade, aquele estado de inteireza espiritual. É mais por causa de que as pessoas não estão vivendo a graça, o estado da graça no seu interno, é que há essa procura. A procura do prazer é por causa da carência, da felicidade. Tá certo. E não percebe que é um prazer verdadeiro, mas de verdadeiro ali só tem por poucos instantes, mas que causa um buraco cada vez maior e que não consegue ser suprido porque o corpo que quis alguma coisa hoje, amanhã vai sempre querer mais. É importante que essa relação que é com outro ser humano seja praticada com amor. Isso é importante. O que causa para a pessoa trair uma pessoa que ama, independente se está namorando ou casado? Esse porque pensa mais em si mesmo e não consegue enxergar muito bem o que está do lado e porque acha que poderá saciar uma insatisfação através desse processo. Entretanto, também há aquele orgulho, é como uma fome emocional que tenta saciá-la dessa forma. Essa fome emocional é como se tivesse um buraco doloroso que precisa ser sarado, que a pessoa procura, através desse meio, saciar essa fome emocional. E por causa dessa emoção, nem reflete sobre o compromisso com o outro e o bem do outro, como o outro se sentirá. Não pensa, apenas pensa em saciar aquela fome emocional que ele não percebe que é uma dor, mas é uma dor. Uhum. O senhor não costuma dizer, olha, se você trair sua namorada, ou sua esposa, ou seu namorado, seu marido, você vai para o inferno, vai ficar preso no umbral. O senhor não fala nesses termos. Não deve se olhar isso como culpa, mas sim observar que isso é uma realidade que cada um precisa se cuidar, que cada um precisa evitar, porque causa sofrimento a ambos, ao outro e à própria pessoa, apenas porque vai provocar uma dor maior do que a dor emocional que está sentindo e pode destruir um bom caminho que ele tem por programação com a alma antes da reencarnação, que ele cumprirá com uma jornada muito importante para ele e para outra alma. E é lesado isso por causa dessa ofensa que a outra alma sente, e a separação, e há um grande atraso no progresso, e a consciência vai doer muito por causa desse atraso do compromisso que tinha que cumprir, mais do que com ameaças de inferno, que são imaginação fértil, né? Precisa sim observar mais a autoconsciência, mas sem a culpa, e entender que é um caminho que não produz frutos construtivos. Claro, faz sentido. É uma forma inteligente de olhar para as suas realizações, sempre não esquecendo de que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Porque eu tenho que observar, quando a pessoa vai impulsionado a esse desejo, perguntar a si mesmo, o que realmente eu estou procurando?